Olá, estamos ao vivo em mais uma live com uma história de uma nutricionista que floresceu para a nutrição materna infantil. Nossa convidada de hoje era nutri da área clínica esportiva, né? E ela fez essa transição para a nutrição materna infantil e atualmente atende apenas crianças e gestantes, só mesmo a área de nutrição materna infantil. Portanto, vocês vão poder aprender bastante. Eu sei que tem aí nutris que às vezes estão em outras áreas, que nem é nutrição clínica, né? Às vezes, sei lá, tá na UAN, tá em área de eventos, tá no marketing, na nutrição, outras áreas na própria nutrição clínica, tá em hospitais, e rola aquela insegurança, poxa, como é que vai ser sair desse ambiente que aqui é seguro, né, entre aspas, que eu já estou acostumada, e me arriscar em algo totalmente diferente, que é atender crianças. Então vocês vão poder escutar um pouquinho aí a história da Cá. Eu tô vendo que ela já tá aí, eu já te chamo, já te coloco pra dentro, tá, Cá? Só dando aqueles nossos recadinhos iniciais. Workshop Descomplicando Atendimento Infantil tá rolando, então vai até amanhã, às 23h59. Quem não assistiu, não vai deixar pro domingo, porque aí domingo depois vocês não conseguem ver e ó, puf, a hora que saiu do ar saiu, né? Quem já viu, é hora de rever, então aproveita. Sempre que a gente escuta uma segunda vez, né, eu sou muito dessa, não sei se vocês fazem isso, às vezes eu faço um curso online inteiro e aí depois eu volto um tempo, né, depois pra ver uma ou outra aula e nossa, parece que eu aprendo muito mais essa segunda vez. Por quê? Porque a gente tá já mais preparada pra se aprofundar em conteúdo que naquela época era novo, né? Então aproveitem também para poder rever as anotações. E é isso. E hoje às 18 horas nós temos a live de perguntas e respostas da aula 3. Depois aqui que acabar a live eu abro uma caixinha de perguntas para vocês poderem deixar as dúvidas de vocês, certo? Elitânia tá por aí, a Super Nutridinhos, a Jana que já tá falando que vai rever tudo já. Débora, coloquei a solicitação aí para você entrar. E ai, gente, eu tô animada para esse bate-papo, estou animada. E aí, Cá, como você está? Oi, tudo bom? Oi, Eu te escuto bem, você tá me escutando bem? agora foi. Oi. Tô Por ouvindo favor, se direitinho também. apresente. De onde você é? Quem é você? O que você faz atualmente? Bom, boa tarde, né, para quem tá aqui, para todas as nutris. Meu nome é Camila Hashimichi, eu sou nutricionista materna infantil. Com orgulho, vocês perceberam, né? Apenas e exclusivamente nutricionista materna infantil. Eu moro E em é possível ser exclusivamente nutricionista materno infantil, Camila? É possível viver de atender só essa área que a gente gosta? Eu morria de medo, mas eu descobri que não faltam crianças precisando de nutris. Eu moro na Bahia, aqui morava em Salvador, agora eu moro em Lauro de Freitas, que é uma cidade vizinha, né, bem pertinho. E hoje, quer dizer, hoje não, né? Mas agora em janeiro faz um ano aí que eu comprei meu curso de coaching, resolvi aí que estava no momento de dar outro passo na carreira, de seguir o que eu sempre gostava, mas tinha medo de fazer, e que foi aí seguir essa área da nutrição materna infantil. Passa tão rápido. Se você puder me contar um pouquinho, eu sei dessa história, eu acho que as meninas vai ser interessante para elas, porque tem gente, eu falo que assim, existem sinais, né? Que às vezes a vida dá pra gente, e a gente tá uma ignorada neles de vez em quando. Na faculdade, você gostava de crianças, cara? Se Quando eu interessava fiz pela a área materna infantil? Quando eu fiz a disciplina materno-infantil, eu não gostei muito. Era uma disciplina assim que o pessoal botava muito terror lá na faculdade, porque a professora era muito difícil, era difícil de passar e a matéria era pré-requisito. Então, se você não passasse, você se atrasava no curso todo. Então, não fui com grandes expectativas e passei na disciplina assim, sem muita emoção. Já mais ou menos ali no 8º semestre, se eu não me engano, da faculdade. Aí no último semestre da faculdade, que é só estágio lá na Federal, né, na UFBA, eu tive a oportunidade de fazer, sem saber, um estágio com nutrição infantil, que era, na verdade, o estágio de social. E aí eu escolhi um ambulatório porque era o mais perto da minha casa. Para minha felicidade, eu descobri que era um ambulatório de alergias com crianças de 0 a 2 anos, ou seja, vários lindos bebês
que me deixou super empolgada, muito feliz. Tipo assim, ai meu Deus, eu preciso trabalhar com isso. Mas na minha cabeça, dificilmente seria possível eu terminar a faculdade e atender só bebês, né? Eu não via essa oportunidade, assim, como algo que para mim funcionaria, né? E até porque até então, todos os outros semestres, eu fui fazendo a faculdade decidida na nutrição esportiva, já estava condicionada aí que ia ser nutrição esportiva. Aí quando eu vi que eu amava trabalhar com bebês, eu fiz, meu Deus, e agora? Erro. E agora, para onde que eu vou fazer dessa minha vida quando eu me formar? Foi bem por aí. Aí eu acabei E eu indo acho pra engraçado, esportiva tá? mesmo. Vou te dar uma interrompida, tiveram outras alunas que vieram durante esses dias e elas falaram algo semelhante. Que tipo, passei pela matéria de materno infantil sem grandes emoções, né? Tipo, passei daquele jeito, ou então a professora não era tão boa, ou então a gente, tipo, passei e não me identifiquei. Mas aí, na hora que teve uma primeira oportunidade de ter um contato com a criança, eu falei, nossa, mas atender crianças é isso? É assim, esses bebezinhos todos para eu cuidar aqui, é isso mesmo? Né? E aí, de repente, isso na verdade vem até um pouco de encontro no que eu ensino no próprio coaching que eu tenho falado durante a semana. Teoria e prática, elas têm que andar alinhadas, mas elas são bem distintas, né? Uma coisa é a teoria, a matéria que você assiste lá, sentada com uma professora falando e pronto, acabou. E outra coisa é quando você realmente está no dia a dia trabalhando com as crianças, é bem diferente, né? Exatamente. Aí eu formei e fiquei com aquela informaçãozinha guardada, né? Eu falei, tô preparada para ir na nutrição esportiva, então vou seguir esse rumo aí, que é o que eu sei. Mas ficou assim, no subconsciente guardado, né? Atender bebês é tão bom. Você gosta tanto de crianças. Mas fui Aqueles seguindo. fofurinhos aparecendo no sono. Tipo aquele filme Divertidamente, né? Ia soltando assim as bolinhas. É exatamente isso. E aí segui e foi um ótimo momento, assim, foi realmente bem aprendizado para mim trabalhar com a nutrição esportiva. Era uma coisa que eu gostava, eu fiz estágios na área, então eu realmente me sentia feliz e fui crescendo na nutrição esportiva, né? Mas sempre que eu lembrava, né? Eu gosto tanto de criança, sempre alguém me falava, e por que você não atende criança? E aí eu ficava, por que eu não atendo criança, né? Por quê? E ficava aquela informaçãozinha. E aí chegou um momento da minha vida, assim, no final do ano retrasado, né? Que aí parecia, como você falou, que tudo me dava sinais, né? Eu lia um livro, aí o livro falava assim, o medo é o que te impede de seguir os seus sonhos. Aí eu ficava, meu Deus, é o medo de atender, que me impede de atender crianças. Tudo parecia que tinha a ver, né? E é assim mesmo, parece que sai no filme, no livro. Aí um dia a Carol aparece num anúncio e fala, tenha segurança para atender crianças. É isso que eu quero. Foi mais ou menos assim. Várias mensagens na minha mente, assim, né? Me dizendo, mas você gosta de atender crianças? Por que você não trabalha com crianças? E nessa altura do campeonato, eu já tinha, assim, 1 ano e meio de formada. Então, eu já me sentia mais segura com atendimentos de modo geral do que logo quando eu já estava recém-formada, né? Vinha crescendo na profissão, estava tendo, né, um bom salário em comparação ao meu começo de carreira, né? Então, vinha progredindo, indo bem, a agenda não estava vazia. Então, eu estava satisfeita com o que eu estava fazendo. Mas pensar nessa possibilidade me deixava muito mais feliz. E aí, eu recebi, né, na verdade, uma amiga que me mandou um anúncio seu falando sobre a semana NutriKids, que era uma semana gratuita sobre atendimentos de crianças. Vou fazer, vamos ver, né, como é que é. E aí, amei, fiquei super encantada. E aí, foi engraçado, porque eu tive algumas experiências ainda atendendo, né, nutrição esportiva, que tinham a ver com crianças. Uma foi de uma mãe que ela foi me buscar tentando emagrecer, mas ela tinha uma bebezinha de 1 ano e um pouquinho que só mamava, não comia, e a mãe não conseguia fazer nada porque ela estava o tempo inteiro amamentando. Ela levava a filha dela para a faculdade porque
tinha medo da filha ficar com fome se não estivesse mamando. Ou seja, a consulta dela foi totalmente sobre introdução alimentar, para ela aprender a alimentar a filha dela, para ter momentos que ela não estava amamentando e conseguir se dedicar a ela também e buscar, né, o objetivo dela de emagrecimento. Mas que para isso a filha dela precisava passar por esse processo de introdução alimentar. Então foi a consulta basicamente falando sobre a introdução alimentar da bebezinha dela. E quando terminou a consulta eu fiquei... Ai, eu gosto disso, né? O coraçãozinho bate diferente. Eu sei como bate. Aí comecei a fazer a semana NutriKids e aí teve uma outra paciente que foi pro consultório e levou os filhinhos dela. E aí eu fiz, deixa eu tentar aqui botar em prática as dicas que a Carol falou na aula. Aí os pacientes, os filhinhos chegaram, né? Que a consulta não era para eles, era para ela. Aí eu já fui botando em prática, né? Já me abaixei, fui falar diretamente com eles, perguntei o nome, conversei com eles. Eu falei, você sabia que a nutricionista, ela tem superpoderes? Aí eles, uau, uau! E aí fui botando em prática as dicas da semana lá do NutriKids, né? Que eu tinha aprendido. E vendo como eles realmente respondiam, né? Realmente tinham uma adesão, prestavam atenção. Então eu fiquei, nossa, isso funciona. E aí... Olha, de verdade! E aí eu porque, lembro que... na verdade, é diferente quando eu imagino, porque a gente é assim mesmo, né? Quando a gente assiste uma coisa, você olha e você fala, nossa, que legal. Por exemplo, o pessoal aí que tá vendo workshop, que legal, né? Gostei disso, me identifico, parece que faz sentido. Mas aí é outra coisa quando você faz, que você vê realmente, nossa, olha, dá certo mesmo, né? Olha a carinha da criança. Por isso que eu falo tanto da ação, de aprender e ir pra ação. E aí eu lembro que depois essa paciente, atendi ela, fiz a consulta com ela, e aí um tempo depois, já em casa, ela me mandou um vídeo dos filhos dela comendo, né? Que a gente tinha conversado e tal, tinha feito algumas perguntas poderosas, tinha feito uns combinados, nada muito aprofundado, porque eu não tinha feito o curso ainda, né? Então eu não tinha as técnicas e ferramentas, mas deu uma conversadinha. E aí depois ela me mandou um vídeo deles comendo e falando, olha, tia nutricionista, estamos comendo, te amo, tia nutricionista. Aí eu falei, pronto, meu Deus, é isso. É isso que eu preciso pra mim. Eu fiquei tão emocionada que eu falei, meu Deus, meu coração bate diferente pela nutrição materna infantil. É isso que eu preciso seguir. Mas tinha ainda um pouco de medo, né? Se eu tava indo bem, por que eu vou mudar, né? Se meu consultório tá crescendo, se eu tô numa posição confortável, por que eu vou recomeçar tudo, né? Será que não é muito arriscado? O que vai acontecer? Meus pacientes vão sumir? Então... Por um lado, eu estava muito certa de que era isso que eu queria, mas por outro lado, eu estava muito insegura, né? Se deveria mudar ou não. Então, foi uma decisão difícil, né? Eu imagino. Até porque, assim, a gente tem nutricionistas que chegam aqui nos nossos cursos de N formas, né? E boa parte, na hora que vai fazer uma transição de carreira, diferente de você, elas já estão insatisfeitas onde elas estão. Tipo, não aguentam mais estar numa cozinha industrial, não sentem prazer em atender onde atendem. E você não, você gostava do que você fazia. Mas você percebeu que tinha uma coisa que te tocava mais ainda, né? E então eu imagino como deve ter sido desafiador sair de algo que estava bom, que estava crescendo, que você gostava de fazer, para se arriscar, né? Porque eu acho que esse é o nome, é se arriscar em algo que vai fazer, assim, meu coração bater forte, mas será que vai dar certo? Será que vai dar certo, né? Conta um pouco como foi essa transição. Você acabou, em janeiro mesmo, logo que você viu as nossas aulas gratuitas, você já entrou naquela turma, né? Foi. Você não foi do pessoal que ficou, que demorou. Não, eu entrei logo, porque foi bem, assim, engraçado, porque foi, assim, numa segunda-feira, né, que saiu o lançamento, né, abriu o carrinho lá do curso, e aí eu já tinha decidido, eu falei, não, eu vou ser nutricionista materno infantil, vou ir migrando aos poucos e tudo mais, vou estudar, vou ver uma pós-graduação, vou correr atrás. E aí tinha uma clínica que estava abrindo aqui e que estava precisando de uma nutricionista materno infantil. Eu falei, eu vou ser nutricionista materno infantil dessa clínica. Falei com o pessoal e aí quando eles me responderam, eles falaram, olha,
a gente já tinha convidado outra pessoa, e aí não seria justo com essa outra pessoa, né? Claro, porque ela já tinha sido chamada antes, mas a gente não sabia que você estava trabalhando com nutrição materno-infantil, e por isso também que a gente não pensou em você, né? Claro que se não tivesse uma outra pessoa, a gente te chamaria, mas como a gente já tinha combinado com ela e ela aceitou, vai ser essa outra pessoa. E aí veio na minha cabeça, né? Os sinais. Eu pensando, meu Deus, as portas estão se fechando porque eu não estou fazendo nada. Eu preciso agir, porque senão as portas vão se fechar. Quanto mais eu fico com medo, mais as coisas não dão certo. Aí foi no mesmo dia assim que eu soube disso, foi o dia que saiu lá a proposta do curso. Eu falei, não, eu vou comprar, eu vou estudar, eu vou me especializar, vou me sentir segura e aí vou migrando aí, começando a atender na nutrição materna e infantil. Aí eu comprei lá na turma de janeiro, mas inicialmente fui saltando assim um post ou outro, despretensiosamente, sobre alimentação infantil e mesclando com os posts que eu tinha lá de emagrecimento, de nutrição esportiva. Porque eu tinha medo de mudar de vez. E, na verdade, eu tinha medo de mudar de alguma forma e começar a perder os clientes que eu tinha, né? Os pacientes que eu tinha e ficar de agenda vazia. Aí eu falei, não, vou mudando aos poucos, postando aqui uma vez ou outra, falando ali nos stories, que eu percebi que eu não precisava fazer essa mudança brusca. E aí, aos poucos, as pessoas vão vendo que eu também entendo e atendo, né? Nutrição materna e infantil. E aí eu fui postando lá já em janeiro, em fevereiro, despretensiosamente. E a agenda continuava normal. As pessoas continuavam me procurando normalmente para a área lá do emagrecimento, da nutrição esportiva. Algumas pessoas porque já estavam em acompanhamento comigo, aí outras pessoas indicavam. Então, eu estava conseguindo pagar minhas contas, seguir com minha agenda e mudando aos poucos. Aí, no meio do processo, veio aí a pandemia, que afetou a agenda de quase todo mundo. E aí eu falei, não tenho nada a perder. Já que veio a pandemia mesmo, a expectativa é de provavelmente os atendimentos diminuírem inicialmente. Vou migrar de vez e aí para a nutrição materna infantil. Isso já era o quê? Vou pular na piscina. Isso já foi tipo abril, maio, né? Mais ou menos, até março. Eu tava... março, abril. Então, eu fui ali janeiro, fevereiro, março, despretensiosamente. Quando chegou ali para abril, né, mais ou menos, que foi quando teve a pandemia, eu falei, não faz sentido eu ficar postando um dia o que você quer fazer para emagrecer e no outro dia falar sobre leite materno. Isso me deixava, assim, meio incomodada, né? De quem tá me seguindo para ver isso, não vai querer me seguir para ver isso. Então, eu falei, não, vou mudar de vez, eu já sei que é isso que eu quero. Já que veio a pandemia, vamos nessa. E aí, comecei a postar apenas sobre nutrição materna infantil. E as pessoas continuavam me procurando para emagrecimento. Então, você já tinha feito nome, né, Cá? O que eu tinha tanto medo, quanto né? que você atendia? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, já era um tempo de crescimento, né? As pessoas... É normal, as pessoas, elas acabam nos conhecendo pelo nosso serviço que era feito até ali, né? Claro que, assim, diminuiu bastante na época da pandemia, inicialmente, né? Porque foi um período de adaptação para muitas pessoas, mas depois foi dando uma normalizada. Aí eu fui começando a ter meus primeiros pacientes mesmo, né? De nutrição materna infantil. Atendi uma primeira gestante, depois uma criança. Fui ali atendi um paciente que era irmão de um paciente que eu já atendia. E aí foi bem legal esse atendimento, que foi bem na pandemia, né? Consulta online, atendendo criança online, no auge dos desafios. E foi uma experiência super positiva, né? Porque eu atendi ele, eu acho que eu já te contei essa história, né? Que eu comecei a consulta e ele estava embaixo de uma coberta, ele não queria aparecer. E aí eu falei, tudo bem, você não precisa aparecer, não tem problema. Hoje eu tô aqui só para conversar com você, para te entender, a gente não precisa sair da coberta. E aí fomos conversando, fomos entendendo, era uma criança que estava com sobrepeso, com exames alterados e que comia em alta quantidade, não só besteiras, mas comida mesmo em alta quantidade, um pouco ansioso. E os pais não sabiam o que fazer, né? Já tinham tentado levar para nutricionista, para fazer dieta, tinha acabado de ir para um médico que passou uma lista assim, não pode comer esses alimentos. E aí, obviamente, não teve nenhuma adesão. E
né, essa lista de alimentos que não pode, não causou muito impacto. Mas aí na consulta, a gente conversando, no meio da consulta, ele já estava fora, né, da coberta, e aí me contando que o motivo para ele acabar comendo tanto é porque ele ficava entediado, porque ele não estava podendo brincar com os amiguinhos, ir para a escola, e que como solução ele poderia brincar mais com o irmão, poderia fazer outras coisas, né, atitudes para melhorar. E aí, no final da consulta, ele já estava fora da coberta, batendo o maior papo comigo. E eu me achando assim, né? Nossa, fiz um atendimento online de criança e arrasei. Tipo, nasci pra fazer isso. Onde é que eu tava que eu não tava fazendo isso antes? Então, E é engraçado, foi gradual, cara. né? Mas foi bem... Era bem legal ver a resposta positiva, né? Uhum. E é engraçado que é assim, né? Eu imagino que hoje, na hora que você compara esse primeiro atendimento, que mesmo tendo ali já as técnicas um pouco mais aprofundadas que você estava no curso, fazer um primeiro atendimento para depois, quando você faz o quinto, você faz o 10º, o 20º, né? E por aí vai, você vai ficando melhor. Mas o que eu percebo, naturalmente, é que quem chega, que não atendia crianças dessa maneira, e que experimenta, já sai desse primeiro atendimento com essa sensação. Nossa, eu arrasei, né? Por quê? Porque a gente consegue ver essa criança verbalizando. É diferente da lista do pode, não pode, coma, não coma, né? Pode ter ali alguma indicação, dependendo do caso, e a gente tem que conversar com isso? Pode ser, mas a maior parte do nosso atendimento está mais focado nessa conversa e entender quais são as ações. Aí na hora que chega o final, ele fala, eu posso fazer isso, isso, isso. Aí você fala, eu arrasei, porque é isso que eu preciso que ele faça, né? É exatamente assim. E é bem legal, porque você percebe que quando você consegue conduzir da forma correta, né, que ele se sente à vontade para conversar com você, eles mesmos trazem os problemas, eles mesmos trazem as soluções. E isso era o que mais me encantava, né? Ver como colocar em prática, né, as técnicas, as ferramentas traziam resultado, né? Que eles mesmos ficavam se sentindo à vontade. Então, às vezes, você chegar e falar, não pode isso, não pode naquilo, né? Eu lembro que eu usei com ele uma ferramenta que era da balança, né? Que eu perguntei para ele o que é que de pior pode acontecer se você não melhorar a sua alimentação e o que é que de melhor que pode acontecer. Aí ele falou, né, que o de pior que podia acontecer é que ele podia morrer. Imagina. Aí... Mas imagina o terror que já não tinha sofrido essa criança em outros atendimentos. Exato, né? E aí o melhor que podia acontecer é que ele podia ser mais saudável e podia perder peso também. Eu falei, e aí, o que que parece ser mais interessante, né? Qual dos lados da balança? E aí no final da consulta, né, recapitulando a consulta, aí ele falou que o que ele tinha aprendido de mais legal é que dava para ser saudável e mesmo assim sem precisar parar de comer tudo que ele gosta. Aí eu... Então é isso. Você falou exatamente o que eu precisava que você dissesse. E é tão gostoso, porque eu lembro de você gravou até um vídeo pra gente, né, e tudo mais, lá no canal de alunos. E eu acho que essa descoberta, sabe, da gente, como é que eu posso ser uma nutricionista diferente, uma nutricionista que envolve, que vê ações, vai dando esse gás também, essa vontade, porque às vezes tem nutris que já atendem crianças, gostam de crianças, mas começam a se saturar do atendimento, não por conta da criança, né? Às vezes elas até falam, tipo, eu gosto de atender criança, mas os pais não seguem o que eu falo, eles não colocam em prática, a criança não tem culpa, eu não sei como fazer isso. Então o problema, na verdade, não é o atender crianças, né? Não é também o problema em si a falta de adesão. A gente não tem mesmo, às vezes, aquela forma de conduzir para ter essa adesão, essa forma de conduzir para falar, opa, tá, ó, agora eu entendi, o problema é esse que você está tendo, para a gente conseguir mudar qual que é a solução. Eu acho que falta essa dinâmica para a gente, que pouco a pouco, né, foi o que eu fui mostrando durante o workshop, no curso a gente aprofunda ainda mais, e isso vai te dando uma condição melhor. Mas deixa eu passar essa parte, então, ó. Você tava lá, nutrição esportiva, feliz da vida, mas de vez em quando aparecia baby, aparecia criança, eu tava, meu Deus, eu devia. Aí começou a fazer o curso, ainda tava com o pezinho meio lá, meio cá, atende uma criança, mas a agenda ainda tava mais pra esportiva, até que chegou a hora que você falou, não, vai, deixa eu me posicionar de verdade, deixa eu fazer esse negócio de verdade, agora eu sou nutri de criança.
deixa eu começar essa divulgação certeiramente. Como é que foi os primeiros meses? Né? Como é que foi até você conseguir realmente fazer essa agenda girar para falar, não, ó, agora eu consigo atender só crianças? No começo, ainda tinha procura de pessoas, né? Mesmo eu não postava nada mais sobre esportiva, sobre emagrecimento. E ainda assim, chegavam pessoas no meu perfil com esse objetivo. E aí, no começo, como a minha agenda tinha bastante espaço, eu continuei atendendo, né? Apesar de não divulgar, de não ter esse objetivo, quem me procurava, eu continuei atendendo. E algumas pessoas que eram minhas pacientes antigas, né? Continuaram em tratamento. Só que conforme, né, eu ia atendendo mais pessoas, falando mais sobre isso, aqui em Salvador eu só conhecia uma nutricionista que fazia esse papel, né, de nutrição materna infantil. Então, e mesmo assim, não aparecia tanto no Instagram, né? Ela era bem conhecida no sentido de que vários profissionais conheciam ela, mas ela não fazia tanto trabalho aqui no Instagram. Então, conforme eu ia aparecendo mais, divulgando, postando, as pessoas também começaram a me indicar mais, né? Os profissionais nutris daqui, né, como ninguém queria atender materno infantil, que não descobriram ainda a maravilha que é, toda vez que alguém recebia um paciente, gestante, que bebê ou criança, já me indicava. Então eu comecei a receber muita indicação de outros nutris. E aí minha agenda foi enchendo, foi enchendo. E aí chegou um ponto que eu falei, não, eu não vou mais atender novos pacientes que estejam me procurando que não seja materno infantil. Quem for meu paciente antigo e quiser continuar, tudo bem, mas os novos eu não vou atender mais. E aí comecei a encaminhar, né, para outras amigas minhas que atendiam e a agenda foi continuando sendo preenchida, até que chegou um ponto que eu falei, não vou mais atender meus pacientes antigos também, vou direcionar, porque tem outras pessoas que estão focando nesse trabalho e eu não estou, né? Então, vai ser melhor para esse paciente estar com alguém que está diretamente nessa área e eu vou direcionar a minha energia para o público que eu estou atendendo. Então, naturalmente, né, digamos assim, quanto mais eu ia atendendo, mais eu ia aparecendo, mais postando, mais divulgando, mais pessoas iam me procurando também. E aí chegou um ponto, né, assim, ainda no ano passado, que eu atendia e faturava o mesmo que eu estava faturando no começo do ano em nutrição esportiva, só que atendendo só materno infantil. Ou seja, proporcionalmente, né, foi até uma velocidade bem mais rápida do que o que eu demorei 1 ano e meio para conquistar. No meio da pandemia, foi bem mais rápido. Que ainda estamos. Foi muito mais rápido. Pois é, e atendendo online, atendendo já depois, né, presencial, conforme as coisas foram flexibilizando. E aí o mais interessante, assim, né, que eu recebia de feedback de várias pessoas, tanto nutris ou não nutris, é que todo mundo vinha falar assim comigo, nossa, dá para perceber quando você fala de nutrição materna infantil, como você fica feliz, você nasceu para fazer isso, dá para perceber diferença em você quando você fala. Aí eu ficava assim, é mesmo. É verdade, né? É verdade. Mas, gente, não, e assim, eu não consigo, né, atualmente, acompanhar o Insta de todas as minhas alunas. Seria humanamente impossível, eu não iria trabalhar se eu fizesse isso. Mas existem alguns Instas que eu sigo, e o Insta da Camila é um desses. E por quê, né? Eu vejo muito isso, Cá. Tipo, não sei, assim, é vontade, sabe? Tipo, na hora que tá falando lá, tá falando maravilhada. Coloca as carinhas dos bebês que se atendeu e tá ela assim, tipo, ai, olha que lindinho, tá comendo laranja com a mão dele. Tipo, eu amo. Eu amo ela. E eu vejo isso realmente, né? Não que eu não veja nas outras alunas e tudo mais, mas como o seu Insta eu vejo um pouquinho mais, eu vejo isso com mais frequência. E sabe aquela hora, quem tá aí acompanhando a gente durante todas essas lives, que eu falo, ai, vocês percebem como os olhinhos delas brilham na hora que elas começam a falar de criança? É essa pegada, sabe? É esse brilho no olho que eu falo tanto que às vezes falta. Pode ser que ou porque você não sabe exatamente como atender crianças, ou porque você tá numa área que não é que você deve estar. Então, quando a gente faz com amor, faz com, né, técnica e forma de conseguir também gerar resultado para aquilo rodar, é muito, mas é muito gostoso, porque você tem o reconhecimento dos pais, tem a criança fazendo, tem o nosso próprio reconhecimento, chegar no final de atendimento e falar, ó, mandei bem daço, né? E isso é assumir realmente que, poxa, eu tô fazendo um bom serviço, porque é isso, né, que a Cá faz. E você atende que idade, Cá? De que idade a que idade no materno infantil? Você pega desde gestante até adolescente? Atendo de gestante até adolescente, mas
Na verdade, eu não foco muito em adolescente. Eu atendo mais de gestante até criança, mas já atendi alguns adolescentes, né, no meio do processo. Hoje, especificamente, não sei se e automático, digamos assim, eu tenho falado muito mais sobre introdução alimentar, né? Eu vinha tentando sempre mesclar entre esses nichos gestante, pós-parto, introdução alimentar e criança, né? Falar sobre seletividade. Mas eu não sei se, sem querer, eu acabei nichando e indo mais para esse lado, porque é o que meu coração bate mais forte, ou não sei. Mas naturalmente. Mas tá assim. Não sei como foi, mas é assim que tá ficando. Não é só o que eu atendo, mas não intencionalmente é o que eu mais falo. Então, talvez. E é normal isso. Eu acho que eu gosto tanto de escutar o processo da sua história, né? Porque ele vem. Tem gente que acha que assim, que na hora que vai decidir atender crianças, tipo, precisa tirar todo mundo que estava na agenda ou largar tudo daquele emprego anterior e só atender crianças e já só escolher atender, tipo, crianças de 1 a 2 anos, sei lá. Mas não, as coisas podem ser um processo, né? Você começou, ainda tinha o agenda com os pacientes da área da clínica esportiva, aí depois ficou um mix entre eles e o materno infantil, depois entre os pacientes atuais, não tem mais novos, e o materno infantil, depois tira os pacientes atuais, fica só com o materno infantil, e aí naturalmente o próximo passo é que dentro de materno infantil, pouco a pouco, você tá falando mais sobre um assunto, esse assunto vai chegando mais a você, e quando você percebe, chega o momento de você dizer, poxa, agora tá na hora de eu me posicionar aqui dentro de uma área específica. E isso não quer dizer que você não possa atender uma criança mais velha, não possa atender uma gestante, porque você tem essa capacidade, né? Mas, naturalmente, quanto mais a gente fala, mais mães daquela chegam, mais elas indicam para mães daquela idade, e isso vai virando uma roda ali que vai alimentando o nosso consultório de mais daqueles pacientes. Só para vocês entenderem que esse caminho, ele é possível de ser percorrido passo a passo. E tem quem decide dar o salto, né? Que fala assim, não, agora eu fechei, não quero mais. E hoje eu só atendo introdução alimentar. Pô, é possível também? É possível. Mas aí você vai ter que saber que uma transição um pouco mais brusca, às vezes, vai também trazer algum tempo ali de mais trabalho para você conseguir voltar onde você estava em questão de patamar financeiro, né? E tudo mais. E é bem legal, porque eu atendo algumas gestantes e aí depois elas voltam com seus bebezinhos na introdução alimentar. E aí eu me sinto, assim, parente, né? Tipo, nossa, eu atendi você quando você tava na barriga, menino. Agora você já nasceu, já tá comendo. Eu me sinto muito envolvida e é bem legal, porque é diferente. O coração bate mais forte por nutrição materna infantil, de um jeito que, embora eu fosse feliz, né, nutrição esportiva, nunca meu coração bateu forte quando alguém me falou, perdi 10 quilos. Claro que eu ficava feliz, né? Mas nunca assim, emocionada com essa felicidade que eu sinto hoje e que as pessoas percebem, né? Que eu sinto, porque realmente, assim, eu me encontrei. Eu acho que isso do se encontrar, que é uma busca que todo mundo tem para várias áreas da vida, né? Porque, poxa vida, quantas horas por dia às vezes você passa atendendo, né? Quanto tempo lá que você vai fazer um pós-atendimento, vai falar com essa mãe. Se você não gosta, assim, eu acho que você ainda gostava do que você fazia. Mas para quem não gosta, gente, por favor, procurem o que vocês gostam de fazer. Não vai ficar por medo num serviço por 10, 15, 20 anos, sabe? Vai buscando, vai fazendo uma transição mais passo a passo, mais gradual. Eu entendo também o lado de quem tem esse medo, mas vai transicionando para aquilo que você gosta. E se você acredita que tem algo que pode te dar mais paixão ainda, né? Mais tesão ainda, eu acho que essa é a palavra, que tipo, nossa, eu saio de lá e eu tô super empolgada, eu posso atender mais 15, minha energia tá lá em cima. Vem, manda mais uma criança. Vamos lá, vamos lá. É essa energia que é diferente. E isso alimenta. Tanto que Camila estava viajando, né? Esses tempos agora. Eu estava vendo e estava lá que fala de bebês nos stories. Tá lá na praia e tá falando. Por quê? Aquilo é o que alimenta. Então, buscar, eu acho, esse alimento faz a gente florescer, né? Esse alimento no sentido, poxa, o que me alimenta não só do valor da minha consulta, não só desse, né?
dinheiro que eu recebo, não só dos resultados que eu ajudo, não só do reconhecimento que eu tenho, mas que na hora que eu falo, me enche tanto de energia que eu falo de sábado, eu falo de domingo, eu falo quando eu tô na viagem. Se eu encontrar a mãe na rua, eu falo também, porque eu gosto. Exatamente. E no final das contas, eu acho que as coisas aconteceram como elas eram para ter acontecido. Porque talvez, assim, a gente não tem como saber, né? Porque não aconteceram. Mas talvez se eu tivesse começado já recém-formada, eu ficasse mais insegura, porque ainda não tinha tanta experiência em consultório. Talvez se eu tivesse ido lá para aquela clínica sem fazer o curso de coaching, eu não teria me sentido tão preparada para atender como eu comecei a me sentir depois que eu fiz o curso, eu comecei a botar em prática e ver que as ferramentas funcionavam. Então, no final das contas, as coisas acontecendo no ritmo realmente que eram para ter acontecido e fez muita diferença para mim o curso. E eu indico assim para todo mundo. Eu acabei não fazendo pós-graduação no final das contas. Eu fiz alguns cursos individuais, né, de introdução alimentar, de método BLW. Estudei muito o material gratuito que a gente tem, né, de Sociedade Brasileira de Pediatria. Comprei alguns livros. Então, eu acabei estudando muito a teoria por conta própria e fazendo alguns mini cursos. Mas a prática, né, não adianta você, claro que você precisa das duas coisas, mas não adianta você só saber a teoria e não conseguir praticar, né? Então, conseguir botar em prática, ver resultado, faz você se sentir mais segura, né? Você consegue se posicionar melhor. Então, para mim, assim, foi realmente um divisor de águas. E você estava falando aí no começo da live sobre assistir de novo. E eu já tô aqui há uns dias confabulando isso, que eu quero reassistir tudo. Porque quando eu comecei a assistir, eu não tinha pacientes, né? Eu não tinha experiência na nutrição materno-infantil. Então, eu tenho certeza que se eu rever hoje as aulas, eu já vou ter uma visão diferente e já vou conseguir ainda absorver mais coisas. Então, tá nos meus planos, inclusive, reassistir as aulas. Segura um pouquinho aí, que a minha sala um dia vai sair. Eu tenho fé em Deus, vocês estão acompanhando, né? Agora eu tô sabendo que um material que era para chegar em dezembro, que aí era para chegar 20 de dezembro, aí passou para 19 de janeiro, agora já estão querendo jogar para março, então eu tenho fé que vai sair, se essa saia não... Então, a gente tá até vendo outro fornecedor, porque, né? Eu falei, meu filho, mas o que é? Que você tá plantando a árvore? Né? Tipo, não, pai do céu, é um material que a gente precisa para fazer uma reforma. Mas eu vou regravar as aulas, porque tem algumas novidades que vão vir pro curso. Aí você vê quando estiver regravada, porque eu também mudei nesse um ano, né, cara? Eu também mudei. Eu acho que o ponto é sempre evoluir, né? Sempre buscar melhorar em qualquer área da vida. E esse foi um ano de experiências novas para mim também, né? Mais parte de online, como é que ficou isso, como é que fica a divulgação, como é que fica o atendimento. Ainda que tenha o consultório online no NutriKids lá que eu tenha gravado, eu quero trazer isso agora para dentro da formação, né? Então, aí você vê quando eles saírem as novas aulas. Tá bom. Tá bom. Eu queria saber, Ká, assim, pra gente dar um panorama para as pessoas, né? Hoje você trabalha planos de acompanhamento, consulta com retorno, consulta sem retorno. Como é o seu tipo de atendimento na prática ali com as crianças? Vou até emendar numa dúvida que rolou aqui um pouquinho para cima, que teve uma pessoa que falou assim, eu amo lá trabalhar, né, com materno infantil. Tipo, gosto das crianças, mas não tenho tanta paciência com os pais. Você trabalha com os pais, não trabalha? Como que é a sua abordagem? Então, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei atendendo com retorno. Até final do ano passado, eu trabalhava com retorno. E aí, do final do ano passado para cá, decidi que era o momento de crescer, né? E aí, resolvi tirar o retorno e continuo atendendo a mesma quantidade de pacientes, né? Mas dessa vez sem retorno. Então, eu faço planos de acompanhamento normalmente com gestante, né? Que busca esse acompanhamento ou na gestação inteira, ou então já considerando a gestação e a consulta pós-parto, né? Para já dar a orientação sobre a amamentação e tudo mais. Com crianças também eu faço esse programa de acompanhamento, né? Já por causa das sessões de coaching. E de introdução alimentar, normalmente a gente faz consultas separadas, mas periodicamente aí para conseguir dar a orientação de modo geral. E como foi que a moça falou que ela tinha medo do quê? Dos pais. Que, tipo, assim, ela gosta de materno infantil, curte criança, curte o tema, mas na hora que pensa, mas e os pais?
Então, eu queria que Eu você nunca contasse um tive pouquinho da sua problema com experiência. pais. Eu nunca tive problema com os pais. Eu vejo as pessoas falando muito, porque eu não tenho paciência com os pais. Mas eu, sinceramente, nunca tive problema. Eu não sei se é, talvez, pela forma que eu me posiciono. Porque eu gosto sempre de me posicionar com um discurso de empatia. Eu sei que os pais, eles querem o melhor para os filhos. Eles não fazem com a intenção de prejudicar. Mas muitas vezes a gente tem tanta informação, né, aí na internet, aí vem o vizinho, vem a mãe, vem a sogra, sempre tem alguém para dar palpite e para dar algum pitacozinho que acaba confundindo muitos pais. E principalmente quando o assunto é introdução alimentar, mas alimentação infantil de modo geral, né? A gente não nasce sabendo. A gente precisa. A maternidade é um mundo de informação. E aí você precisa sentar, estudar, procurar aprender. E então, assim, eu acho que eu sempre uso muito isso no meu discurso, que eu entendo que é difícil, né? E que tem problemas, mas que a partir de agora a gente vai buscar, né, melhorar aquela coisa do coach, né? Não adianta a gente sofrer pelo que já passou, né? A gente pode buscar atitudes daqui para frente. Então, sinceramente, eu acho que eu nunca tive problema com os pais de assim, não vou botar em prática, vou fazer diferente do que a nutricionista passou. Eu já atendi muitos pais que faziam coisas erradas antes, mas por má orientação, não no sentido de eu quero prejudicar meu filho, né? E às vezes também, em muitos casos, né, de crianças maiores, a gente precisa entender que as mudanças elas não são da noite para o dia. Então, assim como para a criança precisa de um processo para mudar, às vezes para os pais também precisa, né, de um processo. Claro que a gente sempre precisa trabalhar dando feedback, caso eles não estejam conseguindo botar em prática, para entender o que está acontecendo. Mas eu acho que quando você consegue sondar bem, fazer as perguntas, entender o que está por trás, a adesão ela é melhor também. Então, eu não tenho nada contra pais. É. Não, e eu acho legal você falar isso, porque chega bastante nutri falando, poxa, amo trabalhar com criança, mas eles tinham que vir sem os pais, né? Porque eu não dou conta, os pais não colocam em prática. Mas aí é aquela coisa que a questão é os pais, ou a questão é a forma como eu estou abordando os pais, né? A forma como eu estou encarando esse relacionamento com os pais. Então, eu vejo sim que, por exemplo, quando você começou, você já começou com a abordagem utilizando coaching nutricional infantil dentro do seu atendimento. Então, você já veio com essa abordagem da empatia, do não julgamento. Beleza, não estão fazendo? Então, eu vou usar as técnicas de feedback, que eu ensino como você... Não é que você fala assim para os pais, beleza, não, eu entendo quanto é difícil, e continue assim, né? Não é isso, eles estão te procurando para uma mudança. Não, ó, eu entendo como é difícil, deixa eu te ajudar aqui, vamos pensar em novos caminhos. Aí você vai e pensa, uma consulta, segunda, na terceira não tá fluindo, não tá colocando em prática. Ó, preciso te dar um retorno sobre toda essa situação. A situação que eu tô vendo é essa. Vocês estavam me dizendo que queriam fazer e não estão fazendo, né? Como é que tá isso? Então, tem toda uma forma, né, da gente colocar esses pontos, e aí que vai fazendo a diferença de não tem problema com os pais mais, porque aqueles que por algum motivo não estão conseguindo pôr em prática, eles vão ter um momento de feedback e a gente vai definir novas ações dali para frente. E desde Aí o começo alinhar as expectativas também, né? Exatamente. E não só alinhar com os pais, mas alinhar com a gente também, né? Eu falo um pouquinho disso, que principalmente quando a gente começa a trabalhar com criança, às vezes a gente quer ver resultados muito depressa. Nossa, da primeira para a segunda consulta, né? Eu quero resultado assim. Mas não é assim para criança. A gente precisa fracionar isso. Isso vai acontecer ponto a ponto. É uma evolução contínua. É contínua, mas não é você tem uma montanha para escalar e você começa agora e você já está no fim da montanha. Não, você vai subir, vai ter hora que você vai ter que dar uma parada, vai ter que respirar e continua subindo de novo, e por aí vai até você atingir o pico. E se a gente não ajusta essa expectativa com a gente, primeiro, porque de vez em quando eu tenho umas alunas que fazem assim, ai, Carol, do primeiro para o segundo atendimento, eu achei que ele ia começar a comer tudo e ele não tá comendo. Mas já tá sentando na mesa que não sentava, que você tacava no chão chorando, já tá conseguindo ir pra mesa, já não liga mais dia, às vezes, no cadeirão. Às vezes, ninguém sentava à mesa para comer junto, tá todo mundo se sentando. Não tinha nunca nenhum legume na mesa, agora tem. Você entende o quanto mudou de um encontro pro outro?
O quanto pode mudar daqui para frente até chegar nessa hora dessa criança comer mais, é isso para qualquer situação. Então, qual é a expectativa que você tem do atendimento? Qual é a expectativa que você está ali alinhando com os pais e como você está tratando? Porque eu realmente também, assim, atualmente já não tenho esses problemas não, de falar, poxa vida, nossa, devia vir só a criança, né? Não, porque os pais me atrapalham. Não, na verdade, os pais me ajudam, porque são eles que vão colocar isso no dia a dia, na casa, né? Exatamente. Como a consulta normalmente é conduzida diretamente com a criança, acaba que eles falam muito mais, né, do que os pais. Então, assim, eu realmente não tive más experiências com pais até o momento e pretendo não ter. Já tive experiência de, em uma consulta, não conseguir resolver o problema e achar que o problema estava comigo, né? De falar, ai meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu não consegui mudar nada. Mas aí é o que você falou, né? Alinhar a expectativa com a gente também, entender que nem sempre a gente vai resolver os problemas em uma consulta, né? Até porque são problemas que não foram criados do dia para a noite, né? Então também tem o seu tempo, né, para ter sua resolução. Esses dias foi bem engraçado, porque eu saí para comprar um planner. Falei, vou comprar material de trabalho. Aí fui na loja, voltei com um chapéu de marinheiro, um óculos de cientista. Mas você trabalha assim? Aí minha irmã, você ia comprar coisas de trabalho? Eu falei, comprei. Mãe, eu trabalho assim, que coisa, né? Eu uso chapéu de marinheiro, eu tenho lupa. A lupa aqui atrás, eu comprei uma diferente esses dias. Mas sabe, eu acho que é essa visão, né, de um trabalho bem com cara de criança, que a gente entende que tipo, tem os pais ali, mas a gente olha eles com um olhar mais de parceiro, da empatia. Tá no momento com a criança, mas entendendo todo qual é a minha responsabilidade, o que me cabe, o que cabe a eles. É esse tipo de segurança que eu falo que o coaching pode trazer realmente para dentro do atendimento, né? E você Pra mim, é uma das cativa os grandes pais diferenças. quando você está atendendo diretamente com a criança. Então, no final das contas, eles viram muito mais seus parceiros do que seus inimigos, né? Que eles estão vendo ali que você tá querendo a mesma coisa que ele, né? Que é o bem. Sim, sim, exatamente. Florzinha, pra gente encerrar, eu queria que você tentasse dar uma resumidaça, assim, ó. O que principalmente mudou para Camila enquanto pessoa, enquanto profissional, depois que começou a levar. Nossa, passou a moto aqui atrás. Depois que começou a aplicar as técnicas de coaching nutricional infantil, começou a trabalhar com crianças, né? O que é que mudou na sua vida? Comparando ao ano passado, né, quando eu estava comprando o curso, já mudou bastante. Esse momento eu estava insegura, na dúvida se eu devia mudar ou não, se ia dar certo, se eu ia conseguir ter pacientes. E hoje eu já tenho mais pacientes do que eu tinha antigamente, né, nesse mesmo período, quando eu estava indo bem na nutrição esportiva. E hoje eu sou ainda mais feliz, né, com o que eu faço, com os atendimentos que eu faço. Então, se eu tinha dúvidas se era possível ser nutricionista de crianças, ser nutricionista de bebês, hoje eu tenho certeza que não falta gente precisando, né? E foi até uma frase que você falou no curso uma vez que me motivou bastante, né? Quanto mais a gente demora de botar em prática, de ir para ação, menos crianças estão sendo ajudadas, né? Mais crianças estão precisando e você está deixando de ajudar. Foi uma das coisas que me motivou a falar, não, vou começar a me posicionar, né? Que eu tô aqui assistindo essas aulas, então vou começar a aplicar o que eu tô fazendo. Então, ainda crescerei na nutrição materno-infantil, estou me estabelecendo, mas hoje sou muito feliz com o que eu faço. E se alguém aí tem alguma dúvida, se jogue, porque se é o que você gosta, vale muito a pena você ser feliz e ainda, né, conseguir fazer isso se sentindo segura e sendo bem-sucedido, vale realmente muito a pena. Ah, Ká, vamos mandar girassóis para a Camila. Deixa eu achar o meu girassol aqui. Vou colocar, mandem girassóis para ela. Eu vejo, né? É engraçado, a gente já teve em uma outra época essa conversa aqui. E essa felicidade eu já conhecia, né? Essa felicidade em atender crianças e tudo mais. A gente teve um momento de uma conversa agora no final do ano. Eu falei assim, Camila, ó, esses retornos aí, 2021, deu o tempo deles, hein? Agora já deu. E eu vejo, além dessa felicidade que já era estampada, agora eu te vejo assim, posicionada mesmo, sabe? Naquela época você estava na transição, e agora, tipo, eu te olho
Eu jamais, se você não conta, eu jamais pensaria, nossa, algum dia a Camila atendeu outra área? Não, essa aí saiu da faculdade Nutri já de crianças. Não, impossível, impossível. Porque eu vejo esse posicionamento forte mesmo, né? E isso da gente começar a fincar as raízes, sabe? Que eu falo do tal do florescer. Na hora que a gente vai fincando essas raízes, fica muito mais fácil para a gente conseguir poder dar mais flores. Então é isso que eu tô vendo em você em 2021, posicionamento forte, muitos mais pacientes, novos projetos acontecendo. E eu desejo que você continue mega feliz, assim como você está hoje com o seu trabalho. Muito obrigada pela live, pelo convite, pelo curso. Eu tenho certeza que foi realmente o diferencial para mim. Eu indico para todo mundo aí que quer seguir na área da nutrição materna e infantil, porque foi o que me ajudou a me sentir segura, né? Então, para mim, valeu muito a pena. Já foi pago há muito tempo aí o valor investido. E hoje estou colhendo os frutos, né? E aproveitando aí. Sim. Plante muitas sementinhas por aí, Cá. Beijo pra você, minha flor. Obrigada pela sua disponibilidade. E pro pessoal que tá aí, 18 horas, tem live de perguntas e respostas. Eu espero vocês. Beijo. Tchau, tchau.